Olá, galerinha. Bom dia. Tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 30 de abril. Meu Deus, lá se foi abril, né? O pessoal do terceiro ano vai ficando apavorado mesmo, porque agora nós, né, próxima vez que formos falar com eles já estão em maio. Verdade. Olha E como o aí tempo falta voa. basicamente um mês para acabar o relatório. Então, a gente já está indo quase aí para, vamos dizer, 40%. É assim que é. Terceiro ano é assim. Quando vocês piscarem, vocês estão na formatura, né? E o que é bom, por um lado, para quem está em dia com as tarefas é muito bom, mas para quem não está em dia é complicado porque começa a acumular, né? Eu e o Luiz acabamos de conferir agora a etapa 3 do relatório, quem fez, quem não fez, certo? E já vamos começar hoje mesmo as correções para dar as devoluções para vocês, tá? Então, grande parte de vocês está fazendo, grande parte dos alunos está em dia, né, Luiz? Uhum. Nós estamos bem felizes com isso e, e queremos que continue assim, né? Então, hoje nós vamos apresentar a etapa 4 e eu não sei se a gente vai conseguir ir em sala. Então, nós estamos aqui vendo se a gente vai ter alguma sala, uma aula livre e tal. Mas a etapa 4 ela é bem simples, galera. Então, a gente acredita que vocês consigam fazer, agora que vocês já estão, inclusive, engrenados, né? Consigam fazer se assistirem, por exemplo, esse vídeo aqui, né? Então, nós vamos fazer a etapa 4 o vídeo hoje, e aí a data de entrega a gente vai definir depois. Mas, de qualquer forma, é bom que vocês façam, se puderem, né? Para não deixar isso acumulando, porque se acumular fica ruim para vocês lá no final do semestre, ficar mais puxado. Vocês vão ver aqui, ó, que a etapa 4 tem só quatro tópicos. Ela chama manutenção e higiene, né? E essa etapa, ela é uma continuação, digamos assim, do que seria a etapa 2 que foi a arquitetura, né? A parte arquitetônica. Então, na verdade, a gente poderia até ter trocado a etapa 3 com a etapa 4, mas ficou nessa ordem aí, não tem problema, tá? O que que a gente quer que vocês avaliem nesse tópico? Primeiro, a gente quer que vocês avaliem como que é a empresa do ponto de vista assim, ó, da higiene, da ventilação, Iluminação. da iluminação. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui agora, sentado aqui na salinha de estágio, né? A parede branca está atrás de mim, na minha frente está a janela, certo? Vocês veem, eu não estou com lâmpadas acesas. Não precisa ter lâmpadas acesas aqui, porque a iluminação dessa sala é muito boa, né? A ventilação também é ótima, porque tem uma janela enorme que se abre e fica a sala bem ventilada, né? Então é disso que a gente quer que vocês analisem, porque isso é uma questão importante aqui na nossa região, como é uma região de praia, e que costuma, né, ficar com os ambientes fechados muito tempo. Uma coisa que é muito comum aqui é você ter problema de mofo, problema de bolor, né? Problema de falta de ventilação. Então, a gente quer que vocês analisem essas questões, né? Tanto nas áreas comuns quanto nos ambientes específicos dos hóspedes. Então, se for pousada, a gente quer saber nos quartos, nos banheiros dos quartos, das suítes, né? Tem muito banheiro que não tem janela, então como é que fica a ventilação num lugar desses, certo? É, esse tipo de coisa. E nas áreas comuns também, seja na pousada, né, na recepção, no espaço do café da manhã, enfim, nas áreas comuns que tiver, num salão de jogos, numa coisa assim, como nos restaurantes também. Tem o salão principal ali do restaurante, né? Tem às vezes o deck é aberto, é fechado, tem janela, não tem janela, tem cobertura, enfim, esse tipo de análise, né? E na cozinha do restaurante, que é um espaço que é complicado, porque não pode ficar muito aberto, que entra mosca, né? E também não pode ser mal ventilado, não pode ser mal arejado. Então, são os desafios aí meio grandes que algumas empresas têm com relação a essas questões. A gente quer que vocês façam uma análise bem criteriosa, tá? E outra coisa, eu sempre conto para os alunos em sala, não sei se eu já contei para essa turma, que eu tive um excelente professor de estágio quando eu fiz o meu estágio numa empresa aqui de Bombinhas. O proprietário ele andava pelos corredores da pousada e ia passando a mão no corrimão da pousada assim. Aí ele chegava lá na recepção e mostrava para a gente a cor dos dedos, né?
Então, se as camareiras, se o pessoal da limpeza não tomava cuidado, ele chegava com as mãos pretas de poeira lá na recepção e reclamava, né? Aí a gente, de vez em quando, ele virava pra gente e falava assim: como é que tá o quarto? Tá bem limpinho o quarto? A gente falava: tá limpo o quarto. Aí ele ia e voltava, às vezes, com a mão suja de poeira. Onde é que você passou essa mão? Ah, eu passei em cima da porta, né? E a moça não limpou a porta. E aí, quando o hóspede joga a toalha em cima da porta, quando ele tira a toalha branca de cima da porta, a toalha vem preta, né? É preciso limpar em cima das portas. Ou então ele olhava embaixo da cama. E aí, às vezes, a camareira não tinha passado a vassoura, não tinha passado o pano embaixo da cama, né? Enfim, quando a gente fala em higiene, é isso, tem que estar limpo, né? Não é fingir que está limpo, tem que estar efetivamente limpo, né? No restaurante, as louças, como é que são as louças higienizadas? Elas são lavadas e tal, mas é passado um pano com álcool, é lustrado, é limpo, como é que é feito isso, né? A gente quer esses detalhes bem caprichadamente, tá? Os banheiros, os banheiros dos quartos dos hóspedes, normalmente é mais fácil de limpar e tal. Mas e os banheiros, não são banheiros públicos, né? Mas são os banheiros que têm acesso mais amplo. Por exemplo, os banheiros do café da manhã, os banheiros do restaurante, né? De quanto em quanto tempo esses lugares são limpos, eles são higienizados, existe uma equipe só para isso, né? É a mesma pessoa que faz o almoço, é a pessoa que vai lá limpar o banheiro, volta para fazer o almoço, volta para limpar o banheiro. Como é que funciona isso? Certo? Então, essas questões todas de higiene, elas também são muito importantes, né? E aí, um último tópico é o tópico da manutenção, né? E a manutenção, ela se divide em duas, praticamente. A manutenção preventiva e a manutenção reativa, né? A preventiva é aquela que é feita antes de que as coisas estraguem. Então, assim, tem empresas que têm, mesmo nessa questão, misturado com essa questão de higienização, de ventilação, por exemplo, no inverno, a empresa não abre, mas os funcionários vão lá de vez em quando abrir os quartos, dar uma ventilada, dar uma arejada, para que não fique mofado. Porque depois que a parede estiver preta de mofo, é mais difícil limpar e manter, né? Então, a manutenção preventiva é isso. O aparelho de ar-condicionado, se você deixar ele 10 meses desligado, quando for outubro você ligar o aparelho de novo, ele vai queimar. Então, tem empresa que liga esses aparelhos uma vez por semana, uma vez por mês, coloca para funcionar, para ver se está tudo em ordem, né? Faz a limpeza preventiva desses equipamentos todos para que funcione, né? E nos restaurantes, a mesma coisa. No inverno, agora, que tem menos movimento, às vezes faz uma revisão no fogão, às vezes leva a geladeira para fazer uma revisão, às vezes faz um cuidado com os eletrodomésticos, enfim, para que no verão eles não te deixem na mão, né? Então, essas manutenções todas elas são preventivas. Isso é feito em alguma momento na empresa onde você fez o estágio, né? Ou não, ou são feitas só as manutenções reativas, ou seja, quebrou, vai alguém consertar, né? Parou de funcionar o ar-condicionado, chama e conserta. É sempre feito depois de quebrar ou existe uma manutenção preventiva, né? E aí a gente também quer saber assim, ó, quem que faz essa manutenção? É uma empresa terceirizada ou é um funcionário da própria empresa? Então, tem hotéis e pousadas maiores que têm uma equipe de manutenção, né? Uns dois ou três funcionários ali contratados para fazer essa manutenção. E tem empresas menores que não, que precisa chamar alguém. Então, por exemplo, queimou um chuveiro. Chama um eletricista terceirizado, ele vem até a empresa, troca a resistência e cobra por aquele serviço, né? Ah, precisa fazer uma manutenção na geladeira. Chama uma empresa de manutenção, bota a geladeira no carro, leva para a empresa, faz a manutenção, traz de volta. Isso é uma questão terceirizada, né? E tem gente que tem equipes terceirizadas, inclusive de limpeza. É o caso aqui da escola, né? Na nossa escola, as pessoas que trabalham na limpeza não são contratadas pela escola nem pelo governo, né? O governo contrata uma empresa que chama Minister e essa empresa contrata as moças da limpeza, né? Então, por exemplo, não é o pessoal aqui da escola que é responsável pelo pagamento delas, não é o pessoal da escola que contrata e que demite,
isso vem por uma empresa terceirizada, né? A nossa alimentação aqui da escola também é uma empresa terceirizada, certo? Então, existem lugares, por exemplo, lá na Secretaria de Turismo, eu tenho certeza que a equipe de limpeza é terceirizada, né? E eu não sei se tem alguma outra empresa terceirizada. Às vezes a segurança é terceirizada, mas aí a segurança vai estar no próximo tópico, certo? De qualquer forma, são coisas para vocês já irem olhando, já irem verificando, tá? Então, é uma etapa relativamente simples, né? Você vai falar dessa parte aí de ventilação, iluminação, essa parte da higiene e, por último, essa questão da manutenção, certo? Se tiverem qualquer dúvida, eu e o Luiz temos respondido pouca mensagem por WhatsApp, né? Mas estamos à disposição. Eu estive segunda-feira à noite aqui, 3 alunas passaram aqui um bom tempo comigo, né? E hoje à noite, hoje é dia 30 de abril, hoje à noite, quarta-feira, o Luiz vai estar aqui também. Amanhã é feriado, sexta-feira também, a gente não vai estar na escola, mas a partir de segunda, novamente eu venho no período da tarde e da noite, o Luiz está na segunda de manhã, na quarta-feira nós estamos aqui os dois de manhã, na quinta-feira eu venho de manhã e o Luiz vem Da manhã e de à manhã e à noite. noite, e na sexta-feira, daí eu não venho, porque eu vim na segunda-feira à noite, e o Luiz está de manhã. É isso, né? Isso. Certo? Qualquer dúvida, nos procurem. Vamos lá, não percam o ritmo, estou gostando de ver, tá bom? Vou parar de compartilhar aqui e aí a gente se vê nos próximos dias por aí. Um abraço, galera.